Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia é clara em mostrar que existe o salário do pecado, mas também existe consequência do pecado. E muitas das vezes nós costumamos fazer mistura entre essas duas coisas. Pegamos aquilo que é consequências e falamos que é o salário, pegamos que é o salário e podemos 2, 3. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitas das vezes nós fizemos uma grande mistura contra essa verdade. A Bíblia deixa claro que existem consequências do pecado e existe salário do pecado. E aí alguns irmãos pegam aquilo que é consequência do pecado e dizem ser o salário do pecado. Mas a Bíblia deixa claro aqui em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Mas que morte é essa? A morte que se refere aqui não é a morte do corpo, a morte física. A morte que se refere aqui é a morte espiritual, porque a Bíblia, quando fala de morte, quando Deus fala de morte, não está falando exatamente do nosso corpo físico, mas está falando de uma morte espiritual, porque a morte do corpo é consequência da morte espiritual. Então a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, nesse caso a morte espiritual. O que isso significa? É que uma vez que nós pecamos, todos nós deveríamos morrer ou estávamos mortos, mas a Bíblia deixa claro que Cristo Jesus também, ele veio e se entregou na cruz, ele morreu a nossa morte, para que hoje nós possamos viver a sua vida. Eu quero te falar algo muito interessante. Não importa o teu pecado, não importa o que você tem feito de errado, não importa tudo aquilo que você fez atrás até aqui, há uma novidade. A novidade é que Cristo já pagou todos os teus pecados. Ele se entregou na cruz, morreu a tua morte. Hoje nós não vamos mais pagar o salário do pecado, porque Cristo pagou por nós na cruz. A Bíblia diz também em Romanos que aquele que não tinha pecado, Deus fez pecado para nos fazer justiça. O que isso significa? É que eu tenho pecado, mas todos os meus pecados foram colocados em Cristo, foram imputados em Cristo, para que nele, hoje, Deus possa me ver como justo. Então, o que isso significa? Não importa o que eu faço ou deixo de fazer, eu continuo sendo amado, filho, perdoado, justificado. Alguém pagou toda a minha dívida, alguém pagou todos os meus pecados, ele morreu a minha morte. Hoje, quando nós pecamos, não vamos carregar nosso salário, porque ele já pegou todo o salário, ele carregou todo o salário. A única coisa que pode nos restar é a consequência do pecado. É igual alguém pegar fogo, vai queimar, é consequência de ter pegado no fogo. Alguém pega choque, vai receber esticão, porque pegou no choque. Alguém lá na rua, para no meio da chuva, frio, é que ele vai pegar gripe. Isso chama-se consequência. Mas quanto ao salário, alguém pegou na cruz, alguém pagou toda a nossa dívida, os nossos pecados foram pagos. Não sei se você tem cometido vários pecados, atualmente se encontra debaixo da acusação, não permite, livre-se de toda a acusação. Tem irmãos que quando pecam se sentem acusados e dizem, é Deus agora me confrontando no meu pecado. Não é verdade. Há uma mensagem que Deus libera para aquele que acaba de pecar. Qual é a mensagem? Filho, pode vir, há perdão dos teus pecados. Filho, papai pagou todos os teus pecados. Essa é a mensagem que o pai libera para os filhos. Então, não permita que a tua mente se encontre debaixo da acusação. Deus, quando ele olha para ti, na verdade ele nem te vê, ele vê Cristo. A Bíblia diz que nós somos escondidos em Cristo. É igual alguém pegar uma nota e aí levar ela, enfiar dentro do bolso. Provavelmente que os que estão fora olhando não verão a nota, mas verão a pessoa. É o que acontece. Nós fomos enfiados, fomos enxertados em Cristo. Quando Deus olha para nós, não vê a nós, ele vê Cristo Jesus. Seus pecados foram completamente perdoados. O salário do pecado Cristo pegou na cruz do Calvário.